E aconteceu, meus amigos. O New York Knicks, após 53 longos anos, finalmente volta a ser campeão. Um grito que tava, sabe, entalado na garganta do torcedor do Knicks há tantas décadas, finalmente pode ser solto. Sim, torcedor do Knicks. Não é um teste, não é um sonho, não é uma miragem. É verdade. O New York Knicks é campeão da NBA. Um título de uma proporção colossal, né? Uma campanha das mais dominantes que a gente já viu, né? O Knicks, perdão, ele é campeão perdendo 3 jogos. 3 jogos. O Knicks é campeão tendo engatado uma sequência de 13 vitórias seguidas na pós-temporada. O Knicks é campeão varrendo 2 adversários na sua trajetória e perdendo apenas um jogo nas finais. Contra um adversário que era colocado, inclusive por mim, como favorito na série. Quando saiu Spurs e Knicks nas finais, claro, muita gente achou que Nova York ia ganhar pela experiência e tudo mais, mas muito mais gente ainda colocou o Spurs como claro favorito, inclusive eu. Inclusive eu, tá? Só que o basquetebol, ele não é jogado na teoria, ele não é jogado no achismo. Ele é jogado em quadra. E em quadra, o Knicks se provou superior. Se provou superior tecnicamente, mas principalmente mentalmente, né? O mental do Knicks sobressaiu nessa série. Um time que ficou mais de 10 pontos atrás no placar em todos os jogos da série. Inclusive hoje. Né? San Antonio chegou a abrir 16 pontos de vantagem. Chegou a vencer por 16 no primeiro tempo de hoje. E de novo, o Knicks buscou a virada. Assim como foi no jogo 1, assim como foi no jogo 2 e assim como foi no épico jogo 4. O Knicks em San Antonio, fora de casa, fez de novo. Fez de novo. Num roteiro muito parecido com os outros jogos. O Spurs começando o jogo melhor, abrindo vantagem, e no segundo tempo não conseguiram segurar. E não conseguiram segurar por demérito, isso é inegável. San Antonio, vamos falar a verdade, San Antonio pipocou pra caralho nessa série. Pipocou pra caralho, né? Desperdiçaram uma vantagem de quase 30 pontos no jogo 4, num dos maiores colapsos que eu já vi numa final, né, com o Darren Fox fazendo o que fez naquele último lance, com o Wembanyama errando lances livres decisivos e tudo mais. Pipocou naquele jogo 2, né, com o Embi dando a bola nas costas do Castle e cometendo um turnover capital, né? E hoje, de novo, pipocou. Num segundo tempo terrível, onde executou pessimamente no ataque, onde, de novo, errou lances capitais, né? Ali no final, o Dylan Harper, que inclusive foi o melhor jogador do Spurs hoje, né? Juntamente ali do Wembanyama, que apesar de não ter tido impacto algum no quarto período, eu não acho que o jogo do Wemby no todo foi ruim, especialmente na parte defensiva. Pô, o Wemby, ele entregou hoje, foram o quê? 6 tocos pro Wemby? Deixa eu confirmar aqui. 5. Entregou um jogo de 5 tocos, cara. E 14 rebotes. Na defesa ele foi bem. O problema
foi o ataque. Apenas 19 pontos. 1 de 6 no perímetro. Né? E no quarto período, sim, sendo sincero, eu não consigo me lembrar de nenhuma jogada do Embi no quarto período. Não consigo, né? Mas enfim, eu tava falando do Dylan Harper. O Dylan Harper, que foi o melhor jogador do Spurs no jogo, ele errou lances capitais no final. Né? Errou uma bandeja que, beleza, ele não tava livre, né? O Anunoby subiu bem pra contestar ele, mas era uma bandeja que ele, cara, ele tinha acertado umas 15 daquelas durante o jogo. Errou quando não podia errar. E ali no finalzinho ele desperdiçou 2 lances livres que basicamente sacramentaram a vitória do Knicks. E a derrota de San Antonio. Então, o Spurs perdeu o jogo de hoje por muito demérito, assim como perdeu o jogo 1, o jogo 2 e o jogo 4 por muito demérito, mas também por um mérito gigante de Nova York. Porque uma virada dessa, né, viradas dessas, no caso, elas não acontecem só porque o time que está na vantagem errou. O adversário tem que capitalizar em cima desses erros. O adversário tem que saber punir esses erros. E o Knicks soube. Soube punir, né? E o grande carrasco, né, que gerou essa punição foi de novo Jalen Brunson. Hoje, se faltava uma atuação, histórica do Brunson nessas finais pra coroar ele como Finals MVP, hoje ele entregou ela. Ele já havia entregado uma atuação colossal no jogo 4. O jogo 4 do Brunson foi incrível. Né? Apesar da jogada mais marcante do jogo não ter sido dele, né? Ter sido do Anunoby ali, né? no tapinha. Tapinha esse que veio de um arremesso que o Brunson tentou. Né? Que inclusive eu já fiz um vídeo com a minha teoria de que foi algo planejado. Eu sei que muita gente acha que foi que o Brunson arremessou por arremessar, que ele não pensou em nada, mas eu acho que aquele foi um lance pensado pelo Brunson. Mas enfim. Mas ele não foi o cara que matou a bola da vitória no jogo 4, mas se o Knicks pôde ter a chance da bola da vitória, foi por conta do que ele fez. Porque enquanto nada estava dando certo pro Knicks, enquanto o Knicks estava perdendo por 30, quem estava fazendo um ataque produzir era o Brunson. Né? O jogo 1, 2 e 3 dele, beleza, não foram jogos bons. Ele decidiu no clutch, nos 2 primeiros jogos, mas os jogos em si, as atuações em si não foram tão boas. Agora, o jogo 4 e especialmente o jogo de hoje, o Brunson ele foi um surreal. O Brunson ele mostrou nesses 2 jogos o motivo dele ser agora, e eu falo isso sem medo algum, o maior jogador do Knicks da história. Com todo respeito a todos os outros jogadores, com todo respeito a Pat Ewing, o Fraser, ao Willis Reed, com todo respeito a todos vocês. Mas com o título e o Finals MVP de hoje, o Jalen Brunson, ele crava o seu nome como o maior jogador do Knicks. Eu falo isso tranquilo. Eu falo isso sem... Luiz, tá exagerando, é o calor do momento. Não. Não é. É fato. É fato, tá? Ele é o maior jogador da história do New York Knicks. Ele é o cara que tirou o Knicks, ou, né, não só ele, né, porque tem que respeitar todos os outros, mas ele é o símbolo ele é o grande nome que tirou o Knicks de uma fila de 53 anos, sendo o protagonista máximo. Um cara que, quando chegou, todo mundo subestimou, todo mundo torceu o nariz, todo mundo criticou, todo mundo achou que o Knicks estava pagando muito caro. Teve aquela fala, né, icônica da Beck Hammon, que agora vai ser muito lembrada, né? Que ela fala que um time que tem um franchise player com menos de 2 metros não vai chegar a lugar nenhum.
E chegou. E chegou. Com ele liderando e com ele entregando uma performance de 45 pontos. A maior performance da história de um jogador do Knicks nas finais. E por que não? A maior atuação de todos os tempos de um jogador do Knicks? Acho que dá pra gente falar isso. Dá pra gente falar isso. Né? Então, teve demérito do Spurs? Teve. Assim como teve nos outros jogos também. Mas assim como nos outros jogos, teve muito mérito do Knicks. E hoje um mérito gigante do Brunson. Porque, ofensivamente, a única coisa que de fato funcionou pro Knicks hoje foi o Brunson. Todo o resto não funcionou. O banco do Knicks não produziu nada. O Towns custou ficar em quadra por conta da questão das faltas. Inclusive a arbitragem hoje, de novo, péssima. Né? Péssima. O próprio Jalen Brunson, cara, pô, teve um lance ali, acho que no terceiro quarto. Cara, o Embanema deixa o pé ali na zona de pouso do Brunson. Pô, o Brunson podia ter torcido o tornozelo feio. E nem falta a arbitragem marcou. Pô, a arbitragem nessa série, pô, foi uma vergonha. Eu não foquei tanto na questão arbitragem nessas finais, porque foi tão desgastante ficar falando de arbitragem ali nas finais do Oeste, que eu falei, cara, eu não quero dar tanta atenção pra arbitragem nas finais, mano. Eu quero falar de basquete. Só que agora que a série terminou, eu posso falar. Mano, arbitragem pavorosa. Pavorosa. E aí o torcedor do Knicks vai concordar comigo. E até o torcedor do Spurs tem que concordar comigo. Uma arbitragem muito tendenciosa, tá? No jogo 3 foi uma loucura aquele segundo tempo, tá? Foi doideira aquele segundo tempo. Foi uma arbitragem muito ruim naquele segundo tempo. Errou também contra San Antonio? Errou também, tá? Não tô falando que foi que só marcou contra o Knicks, não é isso. Mas, pô, cara, aquela discrepância no número de lances livres que a gente teve no jogo 3, puta que pariu. E aí você pega, né, a forma como, né, passaram pano pro Brunson. Pro Brunson não, pro Brunson longe de passar pano. Mas como passaram pano pro Wemby nessa série, é surreal, né? Aquele lance dele empurrando a cabeça do Brunson fora da bola, não ter sido nada, não terem marcado falta, e depois de terem revisado no dia seguinte não terem dado flagrante, é uma doideira. E o lance de hoje, cara, dele botando o pé ali embaixo do Brunson, podendo causar uma lesão seríssima nele, isso não ter sido falta. Inacreditável. Até porque foi uma regra que foi criada por conta de um jogador do Spurs que foi lesionado no lance daquele, que foi o Kawhi na final do Oeste de 17, que, né, sofreu uma lesão séria num lance igual esse, só que envolvendo os Asa Pachulia. E aí depois daquilo a NBA criou essa regra e tudo mais. E aí ver essa regra não sendo cumprida num jogo envolvendo o Spurs é foda, né? Então, mas mesmo com a arbitragem péssima e com o Spurs com carta branca pra descer a pancada em geral e com todas as passadas de pano pro Embiid e tudo mais, o Knicks foi lá e venceu. Venceu. 4-1, sem desenrolo, sem chororô, 4-1 no lombo. Foi uma série, assim, o 4-1 ele reflete o que foi a série? Eu acho que não, tá? Até porque em todos os jogos o Spurs chegou a abrir mais de 10 pontos de vantagem. Se o Spurs tivesse tido mais resiliência, se o Spurs tivesse tido mais mental, a gente poderia estar falando de um 4-1 pro Spurs. Se o Spurs segura as vantagens que teve na série, a gente poderia estar falando de um 4-1 Spurs. Essa é a real, né? Então, o 4-1, eu não acho que o 4-1 reflete de fato o que foi a série. A série foi bem mais equilibrada do que um 4-1 indica. Mas a real é que no quesito mental, o Knicks foi muito melhor. O 4-1 sim ilustra bem a diferença mental entre os dois times. A diferença de mental dos dois times. O 4-1 ilustra bem isso.
Porque o Knicks foi muito mais maduro. Porque é um time mais maduro. É um time mais pronto. O Knicks, diferente de Thunder e do próprio Spurs, não foi um time construído de draft, não foi um time, né, não é um time jovem que chegou cedo nas finais, porque tanto o Spurs como o Thunder no ano passado chegaram mais cedo do que era esperado nas finais. Essa é a real. Tanto o Thunder como o San Antonio talvez não eram para ter chego nas finais agora, né, como o Thunder chegou ano passado e como o Spurs chegou nesse. O Knicks não. O Knicks é um time que não foi montado em draft. O Knicks é um time montado de troca. De oportunidade de mercado bem aproveitadas. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a montagem de elenco desse time? Vamos começar com o Brunson. Fez um playoff bom em Dallas. Dallas não quis pagar o que ele queria. O Knicks foi lá, bancou. Mesmo com todo mundo criticando, falando que pagou caro demais. Eu, inclusive, fui um desses caras. Não tenho problema nenhum em admitir isso. Eu fui um dos leigos que criticou a contratação do Brunson e que hoje tô aqui para elogiar e para enaltecer ao máximo esse monstro que, repito, se tornou o maior jogador do Knicks da história. Eu não sei se o torcedor do Knicks considera, mas eu, olhando de fora, eu coloco o Brunson como o maior jogador da história do Knicks. Ponto. Enfim, você pode discordar, mas é minha opinião e eu vou sustentar ela. Antes do título, eu já colocava ele como um top 3, pô. Com o título, porra, caralho. Knicks foi lá, bancou. E aí, vem as outras oportunidades. Aparece um OG Anunoby, que o Knicks paga barato demais no Anunoby, cara. A renovação foi cara. Foi cara a renovação. Mas a troca em si foi muito barata. Quickley RJ Barrett pelo Anunoby, que poderia muito bem ter sido o MVP dessas finais, que foi o cara mais consistente do Knicks em todo o playoff, que é um dos jogadores mais valiosos que a NBA tem, pagou barato pra caralho. Pagou barato pra caralho. Josh Hart tava lá no Pelicans, sucateado. Knicks foi lá e pegou. Mikal Bridges, esse saiu caro. 5 picks e os caralho pro Mikal Bridges. Puta que pariu, ele não vale 5 picks. Fundamental pro título. Se pagou? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Né? Carlton Towns. Teve ali uma final de conferência ruim em Minnesota, tava em baixa. Knicks olhou e falou: vem cá, Towns. Pega o Julius Randle, pega o DiVincenzo, manda o Towns pra cá. Vinha sendo o melhor jogador do Knicks no playoff. É que esses últimos 3 jogos dele na série, 3 jogos, do jogo 2 pra frente, ele ficou abaixo. Mas ele vinha sendo o melhor jogador do Knicks no playoff. Até o jogo 2, ele era o MVP das finais pra mim. Oportunidades que foram abraçadas. E aí tem outras, aí a gente vai pelos pormenores. Landry Shamet. Cara, se não me engano, o Landry Shamet ele começa a temporada sem time. Knicks vai lá e pega ele. Fez um puta playoff. Jordan Clarkson, bem também, sendo um cara importante na rotação. Mitchell Robinson, jogador injury prone, cheio de lesão, que não arremessa, que não consegue acertar um lance livre, nem se a vida dele dependesse disso. Knicks bancou, falou, não, mano, isso é importante, você pega rebote, inclusive pegou um rebote gigante no final do jogo de hoje. Um rebote em cima do Embi, que nem isso ele conseguiu fazer no quarto período. Né? Por isso que eu falo que o quarto período do Embi foi irrelevante. O Embi não fez nada no quarto período. Nada. Nem o rebote que ele deveria pegar, ele conseguiu pegar. E o Mitch Robinson, ele é isso, cara. Ele é um cara que ele se paga nas pequenas coisas. É num rebote ofensivo na hora certa, numa defesa boa numa hora certa. Entendeu? Knicks bancou. Mike Brown. Tom Thibodeau tava mó tempão, o time gostava dele e tudo mais. A gente precisa mudar, a gente precisa dar uma modernizada, a gente precisa de um ataque melhor. Mike Brown, vem pra cá. Deu certo. Pra caralho. Né? Então, toda a construção desse Knicks campeão é admirável, cara. É admirável. O Knicks, ele mostra que você pode ser campeão sem ser
esse garimpador de talento de draft. Não, você pode ser campeão trocando, né? Punindo o mercado, aproveitando oportunidades, né? Então, é muito foda, cara, toda essa trajetória desse Knicks. É muito foda ver, por exemplo, os Villanova Boys, né? 3 jogadores que, né, foram companheiros em Vila Nova, que foram campeões em Vila Nova, sendo campeões da NBA, que é o Mikal, o Hart e o Brunson. É muito da hora ver um Karl Anthony Towns que, né, era chamado é chamado ainda de soft e tudo mais, sendo campeão. Inclusive sendo campeão primeiro do que o Anthony Edwards, que foi o jogador que Minnesota preferiu manter ao invés dele. Ele que era o franchise player de Minnesota. Minnesota pega o Anthony Edwards, o Edwards assume o papel de franchise player, e Minnesota se livra do Towns, aposta no Anthony Edwards, e o Towns é campeão primeiro. É bacana essa história. Muito legal a história do Alvarado. Torcedor do Knicks, morou no Brooklyn, teve a oportunidade de ir pro time, pô, soltou fogos por ter sido trocado de New Orleans para Nova York. É campeão. Tendo a participação importantíssima, porque no jogo 4, o Alvarado foi fundamental também para a virada. O Anunoby, o próprio Anunoby, sendo bicampeão da NBA, ele já havia sido campeão em Toronto, só que ele não jogou por conta de lesão. Mas agora foi campeão jogando pra caralho. Pra caralho, né? Então, toda a história desse Knicks, toda a construção desse Knicks é muito foda, cara. E é um time... É um time muito da hora, cara. É muito da hora ver o Knicks campeão, mano. É muito da hora. Os caras mereceram muito. É uma campanha histórica, uma campanha maravilhosa. Um time que se coloca aí, né, numa posição alta entre os melhores times a serem campeões dos últimos anos, né? Acho que é até um vídeo legal pra fazer, né? Os melhores times que foram campeões nos últimos 10 anos. Né? Ver onde que o Knicks se posiciona nesses times. Mas eu vou falar, tá numa posição boa, tá? Porque realmente a campanha que o Knicks teve foi brutal. Ah, mas o leste é mais fraco. Foda-se, o Knicks foi lá e dominou, irmão. Ah, mas o leste é mais... 4-1 nas finais contra o time de 60 vitórias do oeste. Será que o leste é tão mais fraco assim? Enfim. O Pacers ano passado também, galera, falou, pô, o Pacers é fraco, a Conferência Leste é fraca. O Pacers levou o Thunder 7 jogos, bichão. Talvez essa percepção que a gente tenha sobre a Conferência Leste, ela esteja equivocada, não? Será? Mas, enfim, é realmente muito foda, cara, ver esse Knicks campeão. Não era o meu palpite era San Antonio, vocês sabem. Mas no decorrer da série, o Knicks, ele realmente virou o favorito, cara. Assim, depois dos 2 primeiros jogos em San Antonio, o Knicks virou o favorito na série. Aí teve aquele acidente ali no jogo 3, que teve a questão de arbitragem e tudo mais. Aí no jogo 4, busca a virada que virou e hoje fecha a série. Então, o Knicks, ele calou a boca de muita gente, a verdade é essa. Calou a boca de muita gente e agora é campeão. Após 53 anos, o Knicks é campeão. Sobre San Antonio, normalmente, né, eu sempre, quando o time é eliminado, eu sempre dou sugestões do que o time pode fazer no off-season pra melhorar, pra tentar ir mais longe na próxima temporada. Só que no caso de San Antonio, eu realmente não vejo muito... Eu não vejo algo tão drástico a ser feito. Acho que a principal coisa que o San Antonio tem que fazer, e que provavelmente vai fazer, é trocar o De'Aaron Fox. Acho que depois dessa série, não tem como o Fox ficar. Hoje foi mais um jogo terrível do De'Aaron Fox, onde ele de novo cagou tudo no final, forçando uns arremessos bizarros ali na reta final do jogo, cara. Eu acho que umas 3, 4 posses seguidas ele desperdiçou arremessando, contestado no mid-range, um arremesso que ele não tava acertando nada, só que por alguma razão ele achou uma boa ideia tentar ali no clutch, desperdiçou umas 3, 4 posses seguidas, inclusive Mitch Johnson também, brincadeira, o que o Mitch Johnson fez nesse quarto período também foi uma loucura, né? Deixou a bola
o tempo todo na mão do Fox, um cara que tá terrível em clutch nessa temporada. O que é irônico, porque é um cara que foi clutch Player of the Year, né? Mas o clutch do Fox nessa temporada foi terrível. E de novo a bola ficou só na mão dele, ele no clutch do jogo de hoje, ele cagou tudo. O Dylan Harper, que vinha sendo o melhor jogador do Spurs no jogo, pouco pegou na bola no quarto período. E beleza, nas vezes que ele pegou, ele também não conseguiu fazer muita coisa no quarto período. Teve ali a bandeja que ele errou e tudo mais. Mas, porra, deixar a bola na mão do Fox, depois do que ele fez no jogo 4, totalmente maluco. Mitch Johnson teve aquela hora ali também, no quarto período, que ele resolve tirar o Embanema do jogo sem nenhuma razão. E depois volta com ele depois de umas 2 postes que o Knicks virou o jogo. Tipo, Mitch Johnson é surreal. Mas eu não acho que o Spurs tem que mexer no Mitch Johnson, não. Acho que apesar dos erros do Mitch Johnson, ele é um cara que mostrou coisas boas durante a temporada. E é um cara jovem que vai amadurecer e vai crescer. Mas o Fox não tem como. O Fox não tem condição. Com o salário que o Fox ganha, não dá pro Spurs manter ele. O problema vai ser trocar, porque o Fox tá em baixa, né? Depois desse playoff ridículo que ele fez, ele tá em baixa pra caralho. E o salário dele alto do jeito que é, vai ser difícil o Spurs despachar ele. Mas acredito que, se bem conversado e bem feitado com algumas picks, dá pro Spurs trocar o Fox e dá pra conseguir coisa boa. Né? O foco de San Antonio, na minha opinião, tem que ser trocar o Fox por um ala de força. E aí eu tô falando de um Trey Murphy da vida, de um próprio Herb Jones da vida, eu acho que ajudaria. Pensando aqui em algum outro nome. Trey Murphy, Herb Jones. Cara, eu acho que até um próprio Michael Porter Jr. ajudaria esses Spurs. É que a questão do Michael Porter é a defesa, né? A defesa dele é temerária. Mas um Peyton Watson de Denver cairia bem. Um próprio Cam Johnson acho que cairia bem. Acho que o Spurs tem que buscar um cara desse tipo, usando Fox mais picks como moeda de troca. Talvez buscar um pivô melhorzinho para ser reserva do Embiid, porque o Cornet não dá. Apesar do Cornet ter tido alguns bons momentos nesse playoff, cara, os minutos dele nas finais foram todos terríveis. Então, acho que buscar um pivôzinho melhor para ser reserva do Cornet, para ser reserva do Embiid, desculpa, pode ser uma boa. E eu acho que é mais isso, cara. É um time que vai melhorar por conta própria. Harper tem 20 anos, o Embiid tem 22, o Castle acho que tem 22 também, ou 23. Não, 21, 22. O Vassell também é jovem, então é um time que vai melhorar por conta própria, por si só. É um time que só tem que dar tempo ao tempo e fazer essas pequenas aquisições. Fazendo isso, San Antonio tem tudo para voltar às finais no ano que vem. Claro, vai ser mais difícil, o Thunder deve se reforçar e tudo. Mas o Spurs vai ser uma figurinha carimbada em final de conferência. De forma. É fato. É fato. A gente vai ver esse Spurs de novo nas finais. Isso é óbvio, né? Então, acho que a questão do Spurs é essa. É dar um jeito de desovar o Fox, pegar um ala de força e dar tempo ao tempo pros moleques. Obviamente botar o Dylan Harper como titular, porque não existe o Harper continuar sendo o banco depois do que ele fez nesse playoff. Não existe. Torcer pro Embiid evoluir em algumas áreas do jogo dele. Acho que o Embiid tem que entender que a sua melhor versão não é fora do garrafão, é dentro do garrafão. Acho que o Embiid ele quer tanto ser esse diferente de 2,30 que espaça, que drible os caralho, que ele não tá focando em explorar o máximo que ele tem. Sabe? Então acho que é muito importante o Embiid entender isso no off-season. Eu acho que ele vai entender, ele é um cara jovem, eu acho que ele vai vir melhor pra temporada que vem, assim como todos os moleques de San Antonio. E é um time bom pra caralho, a verdade é essa. É um time bom pra caralho, que chegou sim antes do que esperávamos numa final. Mas que a partir de agora, final de NBA, final de conferência, tende a ser o piso desse Spurs. Tende a ser o mínimo esperado desse Spurs. Porque é realmente um time muito acima da média. E o Spurs vai voltar. O Spurs vai voltar mais forte. Vai voltar melhor. E vai ter a chance de novo de ser campeão. Isso é fato. Mas é isso, cara. Acho que
em 30 minutinhos aqui, acho que deu pra eu falar bem sobre esse título. Obviamente, nos próximos dias, eu vou falar muito ainda né, de tudo que aconteceu, desse título absurdo de Nova York. Quero aqui mandar um parabéns especial para alguns torcedores do Knicks que eu conheço. Quero mandar um abraço pro Guibeira, puta criador de conteúdo, que eu encontrei na NBA House nessa semana e, pô, cara, gente boa pra caralho. Pro Pedro Canada, meu parceiro, tava no churrasco com ele hoje, pô. O cara tava alucinado. Um abraço, Canada. Um abraço pro Caio do Coast to Coast, mano. O cara tá lá em Nova York, moleque. O que esse cara deve tá maluco agora é brincadeira. Um abraço pro Caio. Quem mais? Enfim, um abraço pra todos os torcedores do Knicks. Vocês merecem. Né? 53 anos esperando pra soltar esse grito, cara. Então aproveita, grita aos quatro ventos. Eu não posso gritar porque eu tô no hotel, né? Então, né? Eu vou deixar o grito pela parte para vocês. Mas aproveita, cara. Aproveita. Ser campeão, ver o seu time campeão é algo incrível, é uma emoção fantástica. E graças a Deus eu tive essa oportunidade ano passado. E é muito legal ver agora o torcedor do Knicks tendo também essa oportunidade. Então, comemora, solta o grito da garganta, porque o Knicks é campeão. Muito da hora, cara. Muito da hora. Muito feliz pelo Jalen Brunson, muito feliz pelo Towns, muito feliz pelo OG, que são jogadores que eu gosto pra caralho. E Mike Brown, que é um técnico que eu amo e eu acho que ele foi muito, muito injustiçado em Sacramento. E é isso. Parabéns, Nova York, campeão. E eu quero agradecer. Quero agradecer a você que esteve comigo durante toda essa temporada. Foi uma temporada de muito trabalho. Não tenho nem ideia de quantos vídeos eu postei nessa temporada, mas foram muitos. E uma audiência muito legal. Muita gente nova chegou no canal durante a temporada. Então, obrigado mesmo pela sua companhia. Nada disso aconteceria sem vocês. O canal só existe porque tem pessoas assistindo. Então, eu agradeço de coração mesmo todos que estiveram comigo, todos que curtem meu trabalho, todos que me acompanham. É um carinho muito bacana que eu recebo de vocês. Tem os haters, tem a galera que não gosta? Tem, mas no final do dia tem muito mais gente que gosta e tem muito mais gente que apoia do que gente que não gosta, da gente que critica. Então eu tento me apegar às pessoas que gostam. E se não gostar, tá tudo bem também, tá tudo certo. Mas eu prefiro me apegar às pessoas que gostam, às pessoas que curtem o que eu faço. Porque é o combustível que eu tenho, cara. É o combustível que eu tenho. Eu sempre falo, né, nos fins de temporada, como é um privilégio pra mim poder trabalhar com o que eu amo. E segue sendo, cara. Eu sigo sendo muito grato, né, por poder trabalhar com o que eu trabalho, por poder trabalhar falando de basquete, por poder trabalhar cobrindo uma final de NBA, mais uma final de NBA que eu cubro e puta do caralho. Então, quero agradecer a todos. E o trabalho não para, né? Amanhã vai ter vídeo saindo, bonitinho. A partir de segunda-feira a gente vira a chavinha total pra draft. Muito conteúdo de draft vai sair nessa semana, então conto com a sua companhia. Mas os trabalhos pra temporada 25-26 estão oficialmente encerrados com esse último pós-jogo da temporada. Que momento, hein? Que momento. Obrigado mesmo. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. E reforço, parabéns New York Knicks. Vocês merecem. Valeu, minha gente. Tamo junto, grande abraço, beijão e tchau.